assim, ainda tem alguém, e com todo respeito quem estiver assistindo, ainda tem alguém que acredita de fato que a Terra é plana? Tem Você vai falar muitas. eu, né? Não. Mas eu já me questionei muitas vezes. É mesmo? Não sobre. Cara, eu acho que. Não sobre a Terra plana, mas eu acho que questionar faz parte Sim, do sim, ser humano, sim. tá? Eu me lembro muito bem, quando eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, e foi a primeira vez que eu ouvi o nome gravidade, foi do meu pai. Porque a gente pensa que tá tudo plano aqui, né? E na cabeça de uma criança, tipo, não, eu tinha uns É o 4, eu Pequeno acho. Príncipe, né? E eu não tava entendendo. Aí eu ganhei um Atlas, eu olhei, abri o Atlas, meu pai é fascinado por astronomia, por astrologia, por astrofísica, ele me deu aquele livro gigante, eu abri e tinha uma foto da Terra com os pontinhos. Eu falei, pai, por que que essas fotos, por que que essa foto aqui que tá com os pontinhos tudo pra fora? Eu me lembro nitidamente disso. Ele falou, não, porque a gente vive fora. Eu, como assim a gente vive fora? Daí aquilo, Não, a como partir assim? Eu não entendi. Você abriu o Atlas abri ou o Globo? não, abri o O Atlas e tinha Atlas. uma foto do globo Ah, com os pontinhos de luz. E aí por que que esses pontinhos estão ao redor? Eu não entendia. Porque uhum. pra mim era a gente tava vivendo ali dentro no plano, Entendi, na minha entendi, cabeça. entendi. E aí ele me explicou, não, a gente vive fora. Eu falei, mas como que a gente não cai? Mas eu era É, uma sim, criança, porque é o gente. filme, o desenho do Pequeno Príncipe, não é? Ele E andando. aí, exato, mas eu achava que era plano assim dentro, que nem aquele modelo de terra plana, acho que hindu. E aí ele me explicou. E eu comecei a ficar doida nessa história de gravidade, o que que era, Uhum, até porque isso hoje eu, né, eu claro. trabalho com isso, mas eu me lembro que naquela época eu comecei a ler muito sobre planetas, sobre astronomia, por conta dessa minha dúvida que eu tive, e meu pai, não, é assim que funciona. E aí que eu comecei a ler super Que interessante na legal, adorava super época, interessante. era muito massa, né? Então, ali que eu comecei a ter um contato maior. Então, eu não como é que eu posso te falar isso? Eu não vou falar pra alguém, não, você não pode duvidar. Duvide, mas vá atrás. Sim. Mas vá atrás de fontes que te deem Embasamento suficiente. embasamento suficiente. Eu fui atrás das teorias de Terra plana porque eu comecei a querer desbancar isso, mas eu preciso entender o inimigo para Claro, tentar entender o que lógico, eles pensam. lógico. E aí eu comecei a consumir esse material para ver o que que eles pensam. Sim. Gente, capaz de cair, né? Isso não. Não, mas eu entendo o que você Mas quer dizer. eu não fui com julgamento. Não fui com julgamento nenhum. Eu disse, eu quero entender o que esses caras pensam, porque eles vinham me atacar muito. Ah, é? Porque eu já trabalhava com isso, eu falava assim um pouco, então me Mas por que atacavam muito. ataque? Isso que eu não entendo também. Porque ninguém ataca. Qual a Não, mas necessidade de atacar? Isso que eu não vinha entendo. falar assim, naquela época ainda era Facebook, eu postava algumas coisas, a Terra é plana, não sei o quê, para de mentir, umas coisas assim mentirosas, não sei o quê. E eu comecei disse, cara, eu vou ler o que que esses caras pensam, quero entender. Uhum. E aí as teorias lá de Terra plana não são que a Terra tá voando no meio Tá tá flutuando flutuando, não. com. Na verdade, a Terra seria o centro de tudo, né? Então, Ah, dentro do domo você teria as estrelas e os planetas. Então, a Terra seria o sistema, sim. não o contrário. Aí eu, entendi. É assim que eles pensam, porque as pessoas tiram sarro dizendo que Aham. é um prato voando, um prato É. giratório. Não, é Não, que para sim. eles é um sistema diferente. Entendi. E aí, quando eu soube disso e fui estudar, que eu consegui debater um pouco melhor e pôr Claro. os meus pontos e os pontos deles, Uhum. né? Então, assim, tem gente que ainda acredita, e eu respeito, tá, gente? Sim, eu respeito Não também vem me total. atacar, não, porque eu respeito numa boa. Eu acho que, né, a ciência tá aí, a gente provou já que não é, mas Já provou. Mas esse é o ponto, né? aí eles falam, não, mas é que as fotos são Mas CGI é igual a gente tá e não sei falando o da quê. Lua. Já provou que foi a Lua, mas você pode questionar que não foi? É a mesma coisa Aí também. você cai nisso, né? Ou essa questão de, por exemplo, agora, vamos lá, meteoros, cometas, e todo mundo tem esse medo de que venha alguma coisa. Você também entra nesse estudo para saber o que está Não, acontecendo isso ou isso não, não? isso não, isso não. Para saber o que. Porque você estuda então o que vai. Aliás, você manda, né? Uhum. Então é matéria-prima. Matéria-prima, então você tem uma necessidade de saber sobre o que acontece com matéria-prima ou não? Matéria-prima tipo o quê? Do que for, para você. Eu não sei para que usa fazer remédio. Tá, assim, ó. Eu vou te dar um exemplo bem legal. Tá.
É célula de câncer, hoje tratamentos de câncer, tá? Tá. O que que acontece com o câncer? Você estuda ele aqui na Terra, para você criar um novo tratamento, você precisa estudar a doença, né? Então, para estudar a doença, eu preciso botar essas células num pratinho aqui para elas se dividirem. Quanto mais células eu tenho, mais eu entendo como esse tipo de Combater, câncer né? funciona. Gente, e assim, ó, não existe um tipo de câncer, tá? Existem milhões não, mais de 1000 tipos de câncer, tá? Cada câncer é um tipo de doença. Então, não é aquele negócio aí, existe a cura do câncer e não querem falar. Não. Cada câncer é um tipo de doença e cada um é tratado de uma maneira Depende, diferente. não só depende aonde tá em você. Não é, É o um tipo. câncer que pega, depende do Não, lugar. é o tipo. São vários tipos. São vários Tá. vários tipos de comportamento, de célula e funcionamento. Digamos que eu peguei um tipo desse tipo Não, eu peguei Ah, para tá. estudar, não. Tá. Eu tenho esse câncer para estudar, eu estudo ele na Terra, eu não tenho essa divisão celular porque ele sente que tá num prato. Ele sente que tá numa cultura Interessante. 2D. Tá. Aí, se eu coloco ele numa cultura 3D que já existe aqui em Terra, ele se comporta um pouco melhor. Mas ele ainda se comporta muito melhor quando eu mando para o espaço. Porque é aquilo que eu falei para você. As nossas células, elas pensam que estão lá voando, né? E aí Tão ele acha que flutuando. também tá dentro do corpo. Quando ela chega lá, ela pensa que tá dentro do corpo. É mais ou menos isso que acontece, em termos leigos, pra galera entender também o que Claro. eu tô falando. E aí ela cresce mais. Aí eu consigo ter mais células. Uhum. Tendo mais célula, eu tenho mais o quê? Mais entendimento sobre a doença. Tenho mais dados. Então eu consigo fazer um tratamento mais específico. Outra coisa que também a gente consegue estudar bem é levar a célula. É levar proteínas relacionadas ao mal de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, para cristalizar as proteínas lá em cima. Agora, que lembra que eu falei da cristalização? Por que eu cristalizo proteína? A proteína, quando eu falo proteína, o que você pensa? Pensa num. Lembra que a gente pensa num novelado, assim, uma coisa emaranhada, como se fosse um novelo de lã, Tá. tá? As coisas, elas estão todas assim, um novelo de lã. É uma sopa de letrinhas, pensa, tudo misturado. Só que para eu ler essa proteína, eu preciso colocar as coisas em ordem. E eu coloco elas em ordem cristalizando. Cristalizar seria mais ou menos eu colocar essa sopa de letrinha numa mesa e botar letrinha por letrinha. Tá. Eu organizo essa estrutura. Tá. Eu organizando, eu consigo ler melhor e consigo aí, a partir daí, entender um medicamento para essa doença.